Fala galera, aqui é o Paulo Aragão falando, sejam todos bem-vindos ao Giro Bitcoin, esse podcast diário que vai te informar no menor tempo possível sobre as últimas notícias que agitaram o mercado cripto mundial. Para começar o episódio de hoje, terça-feira, dia 3 de junho de 2025, cada unidade do Bitcoin está na ordem dos 105.900 dólares americanos, com uma pequena alta nessas últimas 24 horas de 1,2%. Já o Ether, segundo maior criptoativo do mercado, também está experimentando uma alta ao longo desse último dia, mas uma alta um pouco mais expressiva, na ordem de 3,8%, com cada unidade nesse instante em 2.600 dólares americanos. A gente consegue ver que as principais criptomoedas estão tendo uma valorização ao longo desse período. Afinal de contas, as condições macroeconômicas globais deram uma pequena melhorada com um novo acordo envolvendo os Estados Unidos e China na questão das tarifas de importação. Então a Trade War está dando uma acalmada e, consequentemente, o mercado financeiro global. E, claramente, também as criptomoedas estão se beneficiando com isso. Então, ao longo desse último dia, a gente tem a Solana valorizando mais de 4,5%, o Ether, que nem eu falei, valorizando mais de 3,8%, a gente tem a Cardano valorizando mais de 2,7%, a Hyperliquid, que nesse momento é o 11º maior criptoativo do mercado, valorizando mais de 15%, o Chainlink valorizando mais de 3%. Então, a gente tem visto assim, uma certa recuperação no mercado cripto. Se ao longo dos últimos dias a gente estava vendo uma pequena correção, em alguns momentos uma lateralização, mas se a gente olhasse um período um pouquinho maior, tinha uma correção ao longo dos últimos dias. Nesse momento a gente já está voltando a apontar para uma tendência de alta. Isso a gente não pode falar ainda do ETF de Bitcoin Spot. No dia de ontem, dia 2 de junho, a gente teve mais um outflow, mais uma saída de 2.889 BTC. E inclusive da BlackRock emendou o segundo dia consecutivo de saída. Se a gente considerar todos os ETFs de BTC, já são 3 dias seguidos com outflow e o ETF da BlackRock é o segundo dia consecutivo com outflow. Muito provavelmente a gente vai ver uma reversão ao longo do dia de hoje, afinal de contas, como eu falei, as tendências macroeconômicas, as condições macroeconômicas foram modificadas, então muito provavelmente a gente vai voltar a ver um fluxo de dinheiro, um fluxo de capital para o mercado cripto e isso pode acabar refletindo no ETF de Bitcoin Spot. Curiosamente, se a gente está vendo outflow no ETF de Bitcoin Spot, a gente está vendo inflow no ETF de Ether Spot. Novamente, a gente teve um inflow bastante considerável. Foi um inflow de mais de 30 mil unidades de ETH. Para ser mais exato, foram 30.813 unidades de ETH, se a gente somar todos os ETFs, o que em dólar americano dá cerca de 78,2 milhões de dólares. E isso, sem sombra de dúvida, está ajudando na recuperação que a gente tem visto do ETH ao longo desses últimos meses, né? Ao longo dessas últimas semanas, ao longo desse último mês principalmente. Inclusive, no mês de maio de 2025, que nem eu falei para você, o ETH conseguiu superar a performance do Bitcoin. Fazia tempo que isso não acontecia, isso tinha acontecido pela última vez no segundo semestre de 2024, mas no mês de maio de 2025 a gente conseguiu novamente essa performance positiva no ETH. E sem sombra de dúvida, esse maior interesse institucional pelo Ether, maior interesse dos investidores tradicionais pelo Ether, está ajudando também nessa recuperação. Um outro fator que, sem sombra de dúvida, também está ajudando o Ether a ter essa recuperação de preço ao longo dos últimos meses é uma mudança de foco da Ethereum Foundation. Para quem não sabe, a Ethereum Foundation é a associação por trás do desenvolvimento do segundo maior criptoativo do mercado. E eles estão fazendo diversas reestruturações internas e eles, inclusive, criaram 3 metas estratégicas agora para a nova equipe principal, mas 2 valem muito a pena a gente debater, que é o aumento da escalabilidade da rede ETH e a melhoria da experiência do usuário. Vale ressaltar que essa melhoria de escalabilidade é algo muito importante. Afinal de contas, a escalabilidade da rede do Ether é algo que acaba deixando a desejar. Se a gente comparar, por exemplo, com outras moedas de smart contracts, como, por exemplo, a própria Solana, 6º maior criptoativo do mercado, a gente vai ver que o Ether ainda está bastante atrás. O Ether ele tinha adotado soluções de camada 2 para competir a nível de escalabilidade, só que essas soluções de camada 2 acabaram também roubando, entre aspas, um pouco da capitalização de mercado da ETH. E aí a gente tem como exemplo a Optimism, a Arbitrum, enfim, existem diversas soluções de Layer 2. A Matic, a atual Pol, né, a antiga Matic, a Polygon também é um outro exemplo. Então a gente vê que com essa mudança, a rede Ethereum pode estar voltando a olhar para o lado correto. E isso pode fazer, sem sombra de dúvida, se eles forem bem-sucedidos, com que o segundo maior criptoativo do mundo volte a se valorizar. Dando continuidade ao episódio de hoje, agora falando sobre a adoção do Bitcoin, a adoção das criptomoedas como ativo de tesouraria pelas empresas ao redor do mundo,
a Metaplanet fez mais uma compra. A Metaplanet comprou mais 1.088 BTC com preço médio de $108 mil por unidade, totalizando um investimento de 117,9 milhões. Com isso, inclusive, eles estão se consolidando ali no top 10 de criptomoeda. Eles tinham já 7.800 e agora eles compraram mais esse justamente 1.088. Com isso, inclusive, vai ultrapassar a Galaxy Digital, que era uma empresa aqui de Toronto, do Canadá, listada na Bolsa de Toronto, mas que se mudou para a Nasdaq, e vai ultrapassar também a Block. E a gente tem visto que esse movimento de compra cada vez mais acentuado, cada vez mais acelerado pelas empresas ao redor do mundo. Inclusive, a Tether, que é a emissora da maior stablecoin do mundo, emissora da USDT, comprou 3,9 bilhões de dólares e moveu para a empresa 21 Capital. 21 Capital é uma empresa de tesouraria de BTC que está sendo gerenciada tanto pela Tether como, por exemplo, por outras empresas como o próprio SoftBank. Com essa aquisição, a 21 Capital já se tornou o terceiro maior detentor corporativo de Bitcoin, com 31.500 unidades. Primeira posição, disparado, tá a Strategy com 580.250. Na segunda posição tem a Mara Holdings, que é uma empresa de mineração de BTC, que também mantém o BTC como tesouraria, com 49.228. Na terceira posição, agora a gente já tem o 21 Capital com 31.500 de BTC. Uma empresa que surgiu recentemente, mas que naturalmente tem players muito grandes investindo dinheiro nela. E agora, provavelmente, eu ousaria falar que muito provavelmente até o final do ano a 21 Capital vai ser pelo menos a segunda maior detentora corporativa de Bitcoin. Se isso vai acontecer ou não, só o tempo vai dizer, mas essa é, sem sombra de dúvida, a tendência, é a tendência do momento. E para fechar o Giro Bitcoin de hoje, a Robinhood, que é uma corretora de investimentos, concluiu a aquisição por $200 milhões da corretora cripto Bitstamp. A Bitstamp é a corretora, a exchange em atividade mais antiga do mundo e com isso o Robinhood expande a sua oferta institucional de cripto para Europa, Reino Unido e Ásia. Vale ressaltar que isso já tinha tido um acordo inicial lá em junho de 2024 e o valor foi mantido agora até o final, teve essa conclusão e o valor foi pago integralmente em dinheiro conforme informado pela Robinhood no dia de ontem, no dia 2 de junho. A Bitstamp atende mais de 5 mil clientes institucionais e 50 mil clientes de varejo, com a maior parte do seu volume de negociação sendo impulsionado por sua base institucional. Vale ressaltar que, para quem é mais novo do mercado, pode não saber o peso dessa aquisição. Mas a Bitstamp, em 2016, 2017, era a cotação que a gente utilizava para o Bitcoin aqui no Brasil. Quando a gente ia comprar BTC, por exemplo, a gente falava cotação Bitstamp. A Bitstamp é muito relevante, essa compra foi bastante importante para a Robinhood e demonstra de fato o quanto a Robinhood está mergulhando de cabeça no mercado cripto. De uma vez por todas, a gente está vendo essa corrida a nível global. Diversas empresas estão buscando se expor em cripto e buscando oferecer cripto de alguma forma para sua base de usuários. E se você chegou até aqui agora, você já sabe. Se inscreve no canal se estiver vendo a gente pelo YouTube, deixa o seu like, deixa o seu comentário. Tá escutando a gente pelo Spotify, pelo Deezer, pelo Amazon Music? Deixa o seu comentário também, que as plataformas permitem. Dá o seu like, deixa 5 estrelinhas no podcast, passa a seguir a gente, que isso ajuda muito o nosso trabalho, ajuda muito a continuidade do nosso podcast. Muito obrigado pela sua companhia, muito obrigado pelo seu apoio e a gente já tem um encontro marcado aqui no nosso episódio de amanhã. Valeu!